Salve, salve, simpatia! No programa de hoje a gente vem com a história de Lélia Gonzalez, filósofa, antropóloga, professora, ativista. Lélia é referência no feminismo negro do país. Você está assistindo o canal da Astrid, só te peço para se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações e no final a gente conversa. Axé Muntu é mistura de axé, que em Urubá quer dizer força, poder, tudo de bom, e muntu, gente, na língua quimbundo. Lélia Gonzalez juntou as duas palavras para criar uma saudação cheia de energia. Era assim que a filósofa, antropóloga, professora militante dos movimentos negro e feminista gostava de começar um encontro. Axé Muntu. Lélia é uma referência no feminismo negro do país, pioneira e inspiração para todas que vieram depois, como Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, entre muitas outras. Lélia de Almeida nasceu em fevereiro de 1935 em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. É a penúltima dos 18 filhos do ferroviário Acácio Joaquim de Almeida, de origem negra, e de Ursinda Serafim de Almeida, doméstica indígena. A barra é pesada. Sou uma mulher nascida de família pobre. Meu pai era operário negro, minha mãe uma índia analfabeta. Tiveram 18 filhos e eu sou a 17ª. Uma família de tradição operária. Os ferroviários sempre se destacaram na luta pelos direitos dos trabalhadores. Transportaram escravizados perseguidos e promoveram greves no início do século XX por melhores condições de trabalho. Lélia perde o pai aos 7 anos. A família muda para o Rio de Janeiro. Em 1942, para acompanhar um dos filhos, Jaime de Almeida, jogador do Atlético Mineiro, que recebeu um convite para jogar no Clube de Regatas Flamengo. Um sonho. Lélia se tornou, então, flamenguista de coração. Os Almeida vão morar na Praia do Pinto, favela no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, que desapareceu num incêndio nunca explicado. Depois, peregrinaram por outros bairros da cidade. Preconceito e a desigualdade social e econômica eram barreiras difíceis na vida a serem vencidas. Mas, ainda assim, Lélia conseguiu frequentar o jardim de infância ainda em Belo Horizonte, inacessível para a maioria das crianças pobres. A oportunidade de seguir com os estudos acontece por um acaso do destino. Dona Ursinda trabalhou na casa de uns italianos como ama de leite de uma criança da mesma idade de Lélia, que tinha perdido a mãe no parto, em Belo Horizonte. As duas crianças ficaram amigas e a família se ofereceu para pagar o colégio de Lélia. Ela conseguiu garantir os estudos, mas não escapou da sina de trabalhar como babá durante um tempo. Apesar de tantos obstáculos, Lélia Gonzalez consegue concluir o ensino médio no Colégio Pedro II, uma tradição em educação secundária. Vocês podem imaginar como eu me sentia na aula de história quando a professora dizia que o negro era servil e o índio indolente? Logo eu, filha de pai negro e mãe índia? A gente pode bem imaginar, Lélia. Lélia se formou em História e Geografia em 1958 e Filosofia em 1962 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Um feito e tanto. Afinal, ensino superior ainda não era um caminho para a maioria das mulheres, mas para as negras era um espaço bem mais difícil ainda de alcançar. O primeiro marido ela conheceu na faculdade, o espanhol Luís Carlos Gonzalez, estudante de psicologia. Uma relação interracial que expunha o preconceito das pessoas. A família espanhola não aceitou o casamento. Foi uma fase muito difícil para o casal. Carlos não aguentou e se matou. O sobrenome que Lélia nunca mudou é uma homenagem ao marido morto. A partir daquele instante, ela entrou de cabeça e coração na luta política contra o racismo. Lélia buscou auxílio na psicanálise e no candomblé para superar a dor da perda do seu amor. Após a graduação, ela começou a trabalhar como professora. Deu aulas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e em colégios. Depois, fez mestrado em comunicação social e doutorado em antropologia política e social. Realiza pesquisas sobre a temática de gênero e etnia. Leciona antropologia e cultura popular brasileira na PUC do Rio, onde se torna diretora do Departamento de Sociologia e Política. Lélia volta a casar, dessa vez com o engenheiro Vicente Marota.
um tempo de descobertas mais profundas sobre candomblé e ancestralidade. Ela se torna uma mulher inteiramente negra, com convicção e disposição para a luta. É dona de um pensamento original sobre a formação social-cultural brasileira a partir de sujeitos negros, especialmente de mulheres negras. Um avanço para as reflexões acadêmicas e ativistas. Até então, as nossas referências sobre o assunto eram resultado do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 1950 e 1970. Lélia era militante de corpo e alma. Sua risada alta era conhecida nos grupos de atuação. Falava com desenvoltura e propriedade sobre os seus temas principais, a questão do povo negro em geral e da mulher negra em particular. É uma das responsáveis pela introdução do debate sobre o racismo nas universidades brasileiras. O que sobrava de vigor nos embates presenciais faltava para as práticas acadêmicas, não tinha muita paciência para o rigor do modelo institucional. No meu caso, fiz um tipo de escolha que foi a militância de rua, participando de organizações negras, de seminários. Ela inaugura em 1976 o Instituto de Pesquisas das Culturas Negras, o IPCN, uma das primeiras organizações do movimento negro contemporâneo, e é responsável pelo primeiro curso institucional de cultura negra na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro. Para ela, o conceito de cultura deveria ser pensado em multiplicidade e servir como elemento de conscientização política. Na época, incorporou ao currículo aulas práticas de dança afro-brasileira, capoeira e o conhecimento das religiões de matriz africana. O negro tem que ter nome e sobrenome, senão os brancos arranjam um apelido ao gosto deles. Mas não parou por aí. Lélia é uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, o MNU, e estava nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo no dia 7 de julho de 1978, momento histórico para o movimento. A gente não nasce negro, a gente se torna negro. É uma conquista dura, cruel, o que se desenvolve pela vida da gente afora. Aí entra a questão da identidade que vai se construindo. E essa identidade negra não é uma coisa pronta, acabada. Então, para mim, uma pessoa negra que tem consciência da sua negritude está na luta contra o racismo. As outras são mulatas, marrons, pardos e etc. Foi a primeira mulher negra a sair do país como representante do movimento negro, em 1979. Uma das militantes negras que mais participou de seminários e congressos fora do Brasil até a metade dos anos 1980. A experiência com as viagens e o conhecimento do mundo lá fora foram fundamentais para ela desenvolver o conceito de amefricanidade, um reconhecimento da intensa contribuição da cultura africana ao nosso continente. A amefricanidade está presente na cultura brasileira, expressada cotidianamente nas falas, nos gestos, na maneira de ser, na culinária, na musicalidade. Lélia não queria saber dessa história de contato harmônico entre portugueses, africanos e indígenas, o tal mito da democracia racial que deixa de fora a violência das relações e nega a existência do racismo. Uma visão de nação harmônica adotada pelos militares e idealizada pelos próprios brasileiros. Por conta dessas ideias, ela era vigiada constantemente pelo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. As informações sobre Lélia aparecem pela primeira vez nos fichários do DOPS em 1972, quando era professora de filosofia na Universidade Gama Filho. Lélia era uma pessoa alegre, animada, solidária, mas não deixava passar o machismo que havia no movimento negro. Os companheiros de movimento reproduzem as práticas sexistas do patriarcado dominante e tratam de excluir-nos dos espaços de decisão. Foi a primeira a questionar o caráter classista e racista do feminismo hegemônico. Ela percebeu e colocou na roda a questão nunca falada sobre a emancipação econômica e social das mulheres brancas terem sido às custas da exploração das mulheres negras no trabalho doméstico mal pago e sem direitos trabalhistas ou previdenciários. Por causa dessa observação, foi acusada de revanchismo pelas feministas brancas. Uma das primeiras obras publicadas pela ativista foi o artigo Mulher Negra, um Retrato.
Lélia Gonzalez tinha um pensamento amplo e rara inteligência. Não gostava do conceito de mulher universal da escritora francesa Simone de Beauvoir. Entendia que o processo de construção social e cultural não era o mesmo para todas as mulheres, pois outros fatores, como o racismo, redefinem as trajetórias dos sujeitos em questão. Ao reivindicar a nossa diferença enquanto mulheres negras, enquanto americanas, sabemos bem o quanto trazemos em nós as marcas da exploração econômica e da subordinação racial e sexual. Por isso mesmo, trazemos conosco a marca da libertação de todas e todos. Portanto, nosso lema deve ser organização já. Lélia defendia a fundação de um feminismo afro-latino-americano, formado por negras e indígenas. Ela e um grupo de mulheres formam, em 1983, o Nzinga, Coletivo de Mulheres Negras, no Rio de Janeiro. O nome era uma homenagem à rainha Nzinga da África, personagem histórica na luta contra o colonizador, símbolo de guerreira e estrategista. Lélia deixou um legado de luta e resistência contra o racismo. Publicou livros, artigos, foi uma incansável defensora dos direitos das mulheres negras e abriu caminhos para muita gente. Em meio a tanto trabalho e compromissos, achou tempo para cuidar de um sobrinho como se fosse seu filho, o economista Rubens Rufino. Em sua passagem pelo Brasil, em outubro de 2019, a filósofa americana Angela Davis fez questão de exaltar a importância do pensamento e da atuação de Lélia, sua colega brasileira. Leiam Lélia Gonzalez. Leiam Lélia Gonzalez. Isso ela falou num auditório lotado no Ibirapuera, aqui em São Paulo. Vocês não precisam de mim, vocês têm Lélia, disse Angela Davis. Lélia Gonzalez morre em 1994, aos 59 anos, vítima de um infarto. Uma mulher admirável. E essa foi a história dela. Obrigada, dona Lélia. Essa foi a grande história de Lélia Gonzalez, uma referência no feminismo negro no país. Agora só te peço uma coisa, inscreva-se no canal, ative o sininho, as notificações e, por favor, deixe o seu comentário. No seu comentário você pode, inclusive, sugerir outras mulheres que a gente precisa contar a história aqui. Até o próximo!